Fala pessoal, se liga aí, pois está no ar o nosso encontro de matemática. Eu sou o professor Maicon Perovano e é muito bom estar sempre aqui com vocês. Vocês já repararam nos formatos das coisas que estão ao nosso redor diariamente? Casas, prédios, piscina, bola, casquinha de sorvete e tantos outros itens estão próximos a nós. Você sabe a que formato esses itens pertencem? Hoje vamos falar sobre as figuras espaciais que estão presentes no nosso dia a dia. Mas, enquanto eu vou dar algumas informações sobre o nosso encontro, você pode apontar a câmera de um celular para o QR Code que aparece na sua tela, preencher o formulário, registrar a sua participação e enviar. Agora, posso dar as informações do nosso encontro? Esse encontro foi pensado a partir da habilidade de associar figuras espaciais às suas planificações e analisar, nomear e comparar os seus atributos. Para alcançar essa habilidade, o nosso objetivo é analisar e comparar as características de figuras geométricas espaciais, como prismas, pirâmides, cilindros e cones. Agora que as informações, o recado já foi dado, vamos ver algumas imagens que eu trouxe para vocês. Olhem só, vocês já devem ter visto essas imagens por aí, não é mesmo? Seja pelas ruas, na sua casa ou em qualquer outro lugar. Os cones, por exemplo, muitas vezes estão nas ruas. Os prédios são construídos por toda a cidade. E as bolas? Elas são utilizadas na prática de esportes e brincadeiras. Agora, você sabe ou pode me dizer o que os cones, os prédios e as bolas têm em comum? Não? Então se liga agora que eu vou te contar. Se você observou bem, todas essas imagens que nós analisamos possuem um formato. E na matemática, nós chamamos esse formato de figura espacial. Você já deve ter escutado falar disso, não é mesmo? Então nós vamos aprender ou relembrar o que é uma figura espacial. A figura espacial recebe esse nome porque ela ocupa um lugar no espaço. E no espaço podemos perceber essa figura em 3 dimensões. Ou seja, essa figura espacial é uma figura que pode ser vista em comprimento, altura e largura. Eu preciso te dizer uma coisa muito importante também. Você pode encontrar referências nos livros, nos materiais, chamando as figuras espaciais de sólido geométrico. E se você encontrar isso, entenda que nós estamos falando da mesma coisa, certo? Então agora, olhe esses exemplos aqui. A lixeira, a casquinha de sorvete, o cubo mágico que você conhece, caixas de sapato, entre outros, estão ao nosso redor diariamente. Será que você consegue descrever alguma figura espacial que esteja aí, pertinho de você na sua casa? Então, 15 segundos para você levantar do sofá ou da cadeira e olhar os objetos que estão ao seu redor. 3, 2, 1, tempo na tela. Bem, você já teve tempo para pensar. Deixa eu citar alguns que eu acredito que deva ter aí pertinho de você. Olha só, pessoal. Aqui na tela nós temos alguns exemplos que você pode ter citado. Bem, provavelmente aí na sua casa deve ter um copo de água, não é mesmo? Também pode ter um desodorante, caixa de sabão em pó, pode ter uma caixinha de suco. Tudo isso pode estar bem perto de você. Esses e tantos outros itens, objetos,
estão espalhados pela nossa casa e são importantes para nós. Mas, de repente, você pode estar se perguntando aí, professor, por que essas figuras têm várias dimensões no espaço? E fala mais sobre essas dimensões de novo. Será que você consegue perceber essas dimensões? Deixa eu te mostrar aqui. Olha só. Nós pegamos como referência uma caixa de sabão em pó e aqui uma caixa de suco. Para você perceber essas dimensões, elas são figuras espaciais porque tem 3 dimensões. Se nós olharmos aqui, nós vamos ver a largura nessa lateral, o comprimento e também a altura. Assim como nós vemos a altura, o comprimento e a largura aqui na caixa de suco. Pode ser que em alguns lugares, ao invés de largura, você leia profundidade, certo? Então, as 3 dimensões são altura, comprimento e largura, ou altura, comprimento e profundidade. Conseguiu entender até aqui? Olha só. Como eu disse na matemática, esses formatos estão organizados em alguns grupos, 2 para ser mais exatos. E eles recebem nome de acordo com a sua especificação e as suas características. O primeiro grupo são chamados de corpos redondos. Esse grupo é formado pelo cone, pela esfera e pelo cilindro. Essas figuras são formadas a partir de uma superfície plana, curva e ou arredondadas. E elas podem rolar ou não, certo? O segundo grupo é chamado de poliedro e nele estão as pirâmides, o cubo e os prismas. Poliedro significa a figura de muitas faces, ou seja, de muitos lados, formadas por polígonos. Observa esse exemplo que eu vou te dar agora. Olhem bem, pessoal. Nós temos aqui essa caixa de suco, certo? Ela tem 6 lados, 4 lados laterais, um superior e um inferior. A base, a parte de baixo dela, é quadrada, ou seja, os 4 lados são iguais. Ok? Essa parte sozinha representa uma figura plana, certo? Essa pirâmide aqui, por exemplo, é uma pirâmide de base pentagonal, porque a base dela, a parte de baixo, representa um pentágono, é uma figura plana de 5 lados. E as suas faces, as 5 faces laterais, são triangulares. Agora, se você observou bem todas essas figuras, esses elementos que estão aqui sobre a mesa, você vai perceber que todos eles são formados por figuras planas, não é mesmo? Nesses exemplos aqui, nós temos figuras com triângulo, pentágono, com retângulo e um quadrado. Você conseguiu perceber isso? Já que você ficou ligadinho, vamos exercitar agora os nossos conhecimentos? Agora que você já compreendeu um pouco mais, observe as figuras que nós temos aqui na tela. Eu vou te dar 30 segundos para você analisar e dizer quais dessas figuras são figuras espaciais e quais não são figuras espaciais. Será que você consegue? Olha bem e veja qual delas ou quais delas são figuras espaciais e quais são figuras planas. A, B, C e D. 30 segundos na tela para vocês. Agora que acabou o tempo, é hora de conferir. Vamos lá?
Observa aqui comigo, pessoal. A figura A é a placa de trânsito. Ela é uma figura plana, assim como esse recorte de papel, que também é uma figura plana. Já as figuras B e a figura D são exemplos de um dado e de um chapéu de festa na forma de um cone. Esses dois exemplos são figuras espaciais, pois podemos vê-las em 3 dimensões. E aí, você de casa, acertou? Eu espero que sim, então parabéns para quem tentou. Quem não conseguiu, precisa revisar as informações que nós vimos até agora, hein? Vamos continuar então? Agora, eu quero ver se você consegue me dizer quais dessas imagens são poliedros e quais delas são corpos redondos. Para isso, vou te dar 15 segundos para analisar e responder. Tempo na tela para você. Tempo esgotado, vem que nós vamos conferir agora. Se liga só. As figuras da bola e da lata são exemplos de corpos redondos. Elas representam a esfera e o cilindro. Já aqui nas figuras 3 e 4, ou seja, a pirâmide e os prédios, são exemplos de poliedros. Ok? Vamos seguir então? Quando estudamos na matemática as figuras geométricas, como esses objetos, descobrimos que eles têm um nome específico. Aqui nós temos os prismas, e cada um deles vai receber o nome de acordo com a sua base. Observe que cada um deles terão bases e faces laterais. Por exemplo, aqui nós temos o cubo, certo? O cubo tem 6 lados iguais, ok? Nós temos o bloco retangular, representado por essa figura, ou pela caixa de suco e também pela caixa de sabão em pó que nós temos aqui. Eles têm 6 lados e diferentes proporções. O cubo tem características diferentes do bloco retangular, que também pode ser chamado de paralelepípedo. Depois nós temos os prismas com base triangular, nós temos os prismas com a base pentagonal, por exemplo, que tem 5 lados, a base hexagonal, que são 6 lados, e nós também temos o prisma de base octagonal, porque são 8 faces que ele tem. Nós também temos as nossas pirâmides. Observe que cada uma dessas figuras recebe o nome de acordo com a sua base. Por exemplo, essa pirâmide aqui tem a base triangular. Por isso o nome dela é pirâmide triangular ou pirâmide de base triangular. Essa outra aqui é uma pirâmide de base quadrangular, porque a sua base representa um quadrado. E temos também aqui a nossa amiga pirâmide de base pentagonal, porque ela tem 5 lados. Como você já deve ter percebido e analisado também, cada figura tem um nome ligado à sua base, certo? Agora, eu quero te mostrar uma outra coisa, que são os elementos que formam um poliedro e estão presentes nele. Vamos ver mais um pouquinho sobre isso? Como vocês puderam perceber, todo poliedro é formado por 3 elementos. E para compreendermos melhor esses elementos, nós precisamos entender a função de cada um desses elementos. Nós temos os vértices, as arestas e as faces. Os vértices são esses pontinhos aqui, ok? Que unem as arestas, ou seja, as retas que formam uma figura espacial. E geralmente, cada vértice vai ter 3 arestas ligando ao vértice. Observa aqui comigo.
temos um vértice e a partir dele saem 3 arestas. Vértice, uma aresta, 2 arestas, 3 arestas. A aresta são as linhas que unem as faces. Observa aqui que eu tenho, nesse exemplo, as linhas marcadas de uma outra cor. E, por fim, o nosso terceiro elemento são as faces. A face é cada lado de um sólido. Fácil essa, não é? Pegou aí a informação? Então, agora, vamos testar os nossos conhecimentos. Observe a imagem que está aqui na nossa tela e aparecendo para você. Diga qual elemento está sendo apontado pelas setas 1, 2 e 3. Esse cantinho aqui, que elemento é esse? Essa parte lateral toda, como é chamada? E essa linha aqui embaixo, como nós podemos descrever? 15 segundos para você. Tempo esgotado, é hora de checar a informação. Vamos lá? Na seta 1, ela está apontando para o nosso vértice. E agora, a seta 2 está apontando para a face. E a 3 está apontando para as arestas. Conferiu aí? A resposta bateu com as suas? Agora precisamos contar o número de faces, arestas e vértices que nós temos nessa imagem aqui. Vou te dar 30 segundos para você contar quantos vértices, quantas arestas e quantas faces nós temos nessa imagem. 30 segundos na tela, valendo! Vamos começar aqui, pessoal, a corrigir essa atividade contando o número de faces, ok? Para isso, é só você olhar cada lado da sua imagem, ou seja, do nosso bloco retangular. Nós temos a parte de cima e a parte de baixo, a lateral direita, a lateral esquerda, a parte da frente e a parte de trás. Por isso, nós podemos afirmar que temos 6 faces, certo? Os vértices são 8. Por quê? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos amarelos aqui na nossa imagem, ok? E por fim, mas não menos importante, nós temos a nossa aresta. O que é aresta mesmo? As linhas, as retas que formam a nossa figura. Então, nós contamos a parte de cima. 1, 2, 3, 4, a parte de baixo, 5, 6, 7, 8, e faltaram as laterais, 9, 10, 11, 12 arestas. Concluímos afirmando que nós temos 8 vértices, 12 arestas e 6 faces no nosso bloco retangular. Eu espero que você tenha compreendido tudo muito bem. Mas agora nós já estamos caminhando para o final do nosso encontro de hoje. Eu preciso te lembrar de registrar a sua participação na nossa aula pelo QR Code que está aparecendo na sua tela. É só escanear com a câmera de um celular, preencher o formulário e pronto, enviar. Presença registrada. Vamos revisar agora sobre o que nós falamos no nosso encontro de hoje. Hoje, nós relacionamos alguns objetos do dia a dia com a matemática, não é mesmo? Nós falamos sobre as figuras espaciais. Pontuamos que as figuras espaciais são tridimensionais,
pois possuem 3 dimensões: comprimento, altura e largura. Nós abordamos a relação entre figura plana e espacial. Nós também classificamos as figuras espaciais em 2 grupos, você se lembra? Corpos redondos e poliedros. Nós falamos sobre as características, sobre nomes e elementos dos poliedros. E nós também testamos os nossos conhecimentos. Agora, vamos a um desafio para você? Hoje o desafio é para você construir um poliedro como um desses que nós vimos na nossa aula e como esse que nós temos aqui em mãos mostrando para você. Você pode chamar alguns amigos e a sua família para participar junto com você. Seja bem criativo e utilize materiais que você tenha em casa. Deixe bem marcado cada elemento, como nós temos aqui: vértice, aresta e as faces laterais. Depois que o seu sólido ou a sua figura espacial estiver pronta, você pode compartilhar os seus conhecimentos junto conosco, enviando para o nosso WhatsApp, através do número 27 996610143. Você pode mandar uma foto ou um vídeo do seu sólido. Agora sim, pessoal, nós estamos encerrando o nosso encontro do dia. Foi muito bom estar com você aqui durante esse tempo. Continue ligadinho nas nossas atividades, nos acompanhando pelas redes sociais, como o Instagram, Facebook, o site e também pelo nosso WhatsApp. Que você fique bem, continue se dedicando aos estudos e não se esqueça que, mesmo distante, estamos juntos. Tchau, pessoal. Até a próxima!